Então, para o sustento de Isso. família média de 4 pessoas, Isso. o salário mínimo ideal hoje seria... Não, é 6 mil e pouco. Seria o salário mínimo socialmente ideal. Então, a gente sempre frisa direitinho que ninguém quer aqui que nenhum governo, nenhum projeto político salte o salário mínimo para esse valor. A gente apenas mostra essa defasagem. Quer dizer, existe uma defasagem real. É claro que, a partir de 2000, o salário mínimo começou a ter um resgate. Especialmente no primeiro mandato do governo Lula, você teve um resgate muito importante para o salário mínimo. O primeiro e o segundo mandato, que foi praticamente 70% de ganho real do salário mínimo. E nós temos que saber que a política de salário mínimo é uma política de distribuição de renda que ela não é assistencialista. Ela é via o setor produtivo, ela é via o trabalho, ela é via a renda, ela é via o emprego. Então, hoje, se você for olhar a população em 1985, nós tínhamos aproximadamente, esse é um dado importante, Scooby, todo mundo é importante saber, nós tínhamos 5% aproximadamente da população que vivia de programas de transferência de renda, ou seja, programas assistencialistas. Hoje a gente tem quase 40%. Isso, por um lado, é bom, que significa que o Estado está tendo uma proatividade na questão da eliminação ou na mitigação, né, da desigualdade, da queda do rendimento, da linha da pobreza. Mas, por outro lado, a gente não gostaria que fosse assim. A gente preferia que essa redução das desigualdades fosse via esfera produtiva, fosse via o trabalho e via o emprego. Então, essa não atualização do salário mínimo ao longo lá dos anos 40, 50, até os anos 2000, isso trouxe digamos assim, consequências amargas, não só do ponto de vista da economia, como do ponto de vista do rendimento do trabalhador, porque muito da renda hoje no Brasil ele é referenciado no salário mínimo. Aliás, falando em renda, hoje também é bom que fique claro, se alguém acha que não sabe aonde ele está, digamos assim, tem uma certa distopia de classe, é importante saber que 80% da população hoje ganha de 1 a 3 salários mínimos. Ok? Então, a maior parte da população brasileira, depende, os 80%, não só depende do salário mínimo, como a renda é até 3 salários mínimos. Aí tem os 20% que você tem de 1 a 40 salários mínimos. 20 não, 15. E depois você tem os 5% que detém praticamente uma renda acima de 30 salários mínimos e que consome hoje o equivalente a 30% da riqueza gerada no país. Ou seja, são